Vamos supor que hipoteticamente, gente, a pessoa sabe que uma obra não vai ser concluída. Ela tem ciência, isso é hipotético, não estou, né? Ela tem ciência que aquela obra não será concluída. E ela, mesmo assim, vende o apartamento para uma pessoa que guardou o dinheiro da vida toda para comprar esse apartamento. E Isso tem. é crime? É crime, responde penalmente também. Qual que é o limite? Qual que é o meio de campo? Cara, a partir daqui é crime. É que nem a gente sempre... Desculpa, Kelly. Não, É que nem a gente sempre diz. Dever não é crime. A gente tem sempre esse parênteses. Tu pode dever pra 1000 pessoas. Tu me emprestou dinheiro, Anderson me emprestou dinheiro, a Kelly me emprestou dinheiro, todo mundo me emprestou dinheiro. Eu não paguei? Eu só sou devedora. Por hora não é crime, né? Agora, eu te faço a famosa, dou aquela logradinha, tu me dá uma pirâmidezinha marota, tu me dá 100 e eu te devolvo 500 daqui a 2 meses, é outra coisa. Agora, eu sujar meu nome por aí, não é crime. Claro que essa questão, por exemplo, assim, eu sei que o determinado imóvel não vai, nunca, jamais vai se concretizar. Ou vender duplicidade. Isso acontece. Na verdade, assim, tem algumas... Como o cara vai vendendo, por causa do contrato. Mas daí... Mas e se o cara já foi lá e já fez a matrícula, já fez Que é a escritor escritura? antes. É dele? Em regra, assim, por isso que, assim, Aí o a contrato... pessoa que vender duplicidade responde pelo crime. E responde pelas vai perdas responder e danos pelas também, perdas. né? Indenização. Ficou por depois, vamos dizer assim. Isso aí. E acontece muito com as pessoas que compram de construtoras e deixam lá naquele contrato engavetado, e daqui a pouco a construtora entra em processo de falência ou some. Isso, né? Porque às vezes assim, tá vendendo, por exemplo, um terreno porque vai construir um loteamento. Aí o loteamento nunca sai, né? Mas o vendedor, claro, que às vezes, o que que acontece? Há uma certa inocência de quem compra, porque às vezes, em muitas ocasiões, a gente tá falando de pessoas simples, né? Pessoas que não têm conhecimento técnico O cara não quer pagar o imposto. também pode acontecer. Tem alguns outros fatores, né? O que a gente vê é o seguinte, que são pessoas que não têm conhecimento e assim, acabam confiando efetivamente de que fizeram um bom negócio e nunca foram atrás para verificar a situação, né? Bom, se era para construir um loteamento, como é que estão as licenças municipais? Como é que estão as aprovações? Tem alguma negativa? Está em andamento? Tem alguma previsão futura? Coisas nesse sentido. E muitas vezes as pessoas colocam literalmente todo o valor na jogada, né? Eu pago à vista o valor. O Código Civil, ele estipula que a multa pode ser de até 100% do valor do contrato. Então, assim, claro que se discute, por exemplo, assim, a questão da legalidade e da abusividade dessas condições. Por exemplo, só para discutir isso. Pode pedir, inclusive, a revisão do contrato em relação e especificamente àquela penalidade imposta, tá? Nada obsta de fixar um valor de 100% do contrato. Mas aí, assim, tem que verificar, por exemplo, assim, avaliar. Bom, primeiro, a penalidade, ela está sendo imputável a quem? Somente a uma parte? E a outra parte que descumpriu o contrato tem alguma penalidade? Tem que ver. Porque assim, Fazer bilateral. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem 2 institutos que regem os contratos. O primeiro é o Código Civil, né? Que ele, na verdade, assim, ele deixa mais ao crivo das partes estabelecer as obrigações e responsabilidades que elas querem limitar, estabelecer em relação a determinado objeto contratual. E a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que o Código de Defesa do Consumidor, ele é um pouco mais restritivo, por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar... Desculpa a ignorância. Querendo me dizer que pode ter coisa no Código de Defesa do Consumidor que é diferente do Código. Sim, claro. Porque assim... Vocês têm noção que as pessoas não sabem disso?
Sim, a gente sabe. Cada área, a gente sempre diz, né? Cada área, tipo, por mais que seja empresarial, tributário, no final das contas, entre aspas, todas estão interligadas, mas todas têm o seu As nicho. suas especificidades, Mas, né? Inclusive, a pessoa jurídica, né, ela se beneficia também do Código de Defesa do Consumidor. Então, Hoje em dia a gente tem muito, e a maioria Como das assim a pessoas. pessoa jurídica se beneficia do Código de Defesa do As Consumidor? empresas, as próprias empresas, Mas não é do consumidor. Não, mas é que a gente tem uma visão distorcida do que é consumidor. tem empresa Porque que a é gente entende consumidora. a maioria assim, qual que é? a gente tem que pensar na hipossuficiência da Exatamente. parte. Tá. O que que é? Por exemplo, vamos lá. Hipossuficiência é tu ser a parte mais não beneficiada da relação. Vamos Isso dizer aí. assim. Mais leiga na relação, A parte mais frágil. mais Pronto. frágil. Essa é a Mas palavra. frágil, assim, Eu tanto botei no glossário, né? Tem que ter. frágil É o no juridiquês. sentido- Frágil no sentido não de somente economicamente, né? Por exemplo, tu tá tratando de alguma negociação com uma empresa, vamos lá. Porque a gente fala que os contratos bancários, contratos com essas empresas que vendem telefonia, internet, todos eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque a gente tem, de um lado, uma empresa que tem capital social, que tem condições técnica e econômicas para poder se defender e gerir todo o negócio. E do outro lado, a gente tem lá o Joãozinho, que ele sequer tem conhecimento do que é um provedor de internet. Né? A gente tem aqui uma discrepância tanto de econômica quanto de conhecimento técnico. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor ele fez? Ele tentou igualar essas duas partes, colocar os dois num patamar igual, numa balança, dizendo assim, bom, o Joãozinho aqui, ele se enquadra como consumidor, porque ele é hipossuficiente economicamente e tecnicamente, né? E então, no caso de uma demanda judicial ou então discussões em relação ao negócio jurídico feito entre os dois, ele tem algumas vantagens. Quer dizer que é o abusivo. Seria a empresa teria uma pegada meio tipo, cara, ok, a gente pensa previamente que tu sabe mais que o cara. Exatamente. Eu acho que não vira nem a questão do saber. Eu acho que a questão é assim. Vamos dizer, eu tenho um serviço e a Andressa não conhece o meu serviço. Então, eu engambelar a Andressa sabendo do que eu faço é muito mais fácil. E aí, muitas vezes, através daqueles contratos de adesão, que são aquelas cláusulas que são impostas para a parte que ela não pode discutir. Ela simplesmente assina sem ter conhecimento técnico do que está assinando. Isso aí. Vamos pegar um modelo tradicional, contrato bancário. Consegue discutir um contrato bancário? Ninguém consegue. Ninguém consegue. A pessoa, inclusive, nem lê o contrato, vai lá e assina, e era isso. Só que, assim, pode ser que em determinado momento existe lá uma cobrança de um juros, de uma multa, alguma coisa que é abusiva. E aí você leva, com base no Código de Defesa do Consumidor, leva para o judiciário para discutir a questão da abusividade das cláusulas. Exatamente. Agora, assim, por que a gente fez esse paralelo, né? Porque a gente falou que existe o Código Civil e o Código do Consumidor, né? Vamos lá, vamos voltar para a questão do contrato de compra e venda de imóvel, tá? Duas pessoas físicas comprando um imóvel, né? Esse contrato ele vai ser regido pelo Código Civil, tá? Porque são duas pessoas físicas comprando imóvel. Então, elas estariam no patamar de igualdade, tá? Agora, vamos lá. Vai comprar um imóvel de uma incorporadora, de uma construtora, de alguém cujo objeto social dela é a comercialização de imóveis. A gente já não tá mais falando aqui de Código Civil, a gente tá falando de Código de Defesa do Consumidor. É a relação entre as partes. Tu tem uma que tem, vamos dizer assim, um super domínio sobre aquilo e alguém que não tem. Exatamente. Se tu me disser assim, Vitória, eu vou te vender um negócio de foto que essa câmera não sei o que, tem isso, não sei o que. Eu não sei se tem ou se não tem. Eu confio no que tu tá me dizendo. Aí agora eu chego e a Kelly também tem conhecimento sobre foto e ela me diz assim, Vitória, tudo que ele te vendeu não tem nada. Então, assim, é muito mais fácil tu, como conhecedor, de fazer isso todo dia, que nem eu disse antes, engambelar o que não tem conhecimento. Mas é que nem a gente disse antes, isso pode acontecer entre empresas.
Porque assim, se eu tenho esse celular aqui, eu vou vender pra Kelly, eu tenho empresa ABC e a Kelly XYZ. E eu tô dizendo, Kelly, esse celular aqui tem isso, e vai ser ótimo pra tua empresa. Quem é a consumidora? É a empresa da Kelly. Quem é Eu a não marca tenho que você conhecimento tem? sobre aquele produto, mas eu estou adquirindo ele como consumidora final. Não é um meio para, inclusive, fomentar minha atividade econômica, por exemplo, né? Então, assim, tem a questão do consumidor, ele tem que estabelecer, assim, ó, a pessoa como destinatária final do produto ou do serviço. E aí vem a jurisprudência para legalizar essa questão também para pessoa jurídica, né? Exatamente. Por isso que a gente tem muita questão de que o consumidor é a pessoa física, porque geralmente, e na maioria, né, da prestação de serviço, a gente vê a pessoa física efetivamente sendo a destinatária do produto ou do serviço. Mas a pessoa jurídica também é.